que nesta manhã deste domingo, que estamos reunidos, Senhor, para a leitura dos Teus ensinamentos, para que isso, Senhor, nos traga sempre o alimento para a alma, a força, a coragem, a perseverança, Senhor, pois sabemos que Tu estás conosco e Tu estás sempre nos envolvendo na Sua sublime paz. E que nós tenhamos sempre bom ânimo, força, coragem, perseverança, Senhor, buscando esse caminho de luz, de fé, de esperança, e que nos sustenta sempre a caminhada. Queremos te agradecer por tudo que nos tem ofertado, por esse grupo onde podemos falar dos teus ensinos, onde podemos aprender e sentir a tua presença, Mestre, a presença da espiritualidade amiga que está sempre conosco. Assim nós te agradecemos por tudo e te pedimos sempre a força, a coragem, a perseverança. E te agradecemos, Pai, por tudo. E que esta manhã, que este evangelho de luz venha nos trazer mais uma porta aberta para que possamos prosseguir a caminhada. Que assim seja. Bom dia a todos. Eu vou fazer a leitura do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, o argueiro e a trave no olho. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa em se perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Quando eu li essa frase, eu me lembrei de um treinamento que houve na empresa que eu participo, que eu trabalho, e o trabalho era para divulgar a cultura da empresa, né? Houve uma mudança de gestão e eles queriam implementar uma nova cultura. E aí eles fizeram a pergunta: o que é cultura? A resposta que eles trouxeram é tudo aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, né? Então, eu acho que essa resposta traz muito para a gente no dia a dia. O que é que nós fazemos, o que somos quando ninguém está vendo, né? Deixa eu continuar. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular seus próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que eu poderia eclipsar, sem lugar do mal que eu poderia realçar. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Eu trouxe esse texto hoje porque eu acho que ele é muito atual ainda e muito forte nas nossas vidas, principalmente na minha. Eu tenho trabalhado muito em mim, olhar as pessoas e tentar segurar o meu pré-julgamento, sabe? Porque às vezes a gente vê determinadas ações e de certas ações a gente já cria toda uma informação de uma pessoa, já cria toda uma imagem, né? Gerada de uma coisa pontual, uma ação que foi isolada, né? A gente não sabe todo o contexto da história. E quando a gente começa a olhar com esse olhar julgador, pelo pouco que a gente vem entendendo da doutrina,
eu entendo que é algo que ainda está muito em mim. Quando eu vejo muita coisa em outra pessoa, talvez eu precisa procurar o que há nessa pessoa, o que é que essa ação ou essa atitude que eu estou reprovando naquela pessoa, onde está aquilo em mim, né? Onde aquilo reverbera dentro de mim que eu preciso melhorar. A gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, e todos nós, em determinados campos, em determinadas situações, precisamos melhorar, né? Alguns em campos de vícios em álcool, outro no sexo, outro, enfim, da maledicência. Alguns já superaram alguma coisa, outros não. Mas é muito importante a gente ter como entendimento que a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Cada um na sua forma de ser e de viver, no seu estágio evolutivo. É muito importante a gente entender e respeitar, né? E levar um pouco de amor para aqueles irmãozinhos que ainda não descobriram o Evangelho, não descobriram Jesus de forma tão aprofundada como a gente vem se aprofundando nos estudos, né? Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele traz para a gente o exemplo no dia a dia, né? Que as pessoas que chegaram para ele eram pessoas que na época, na sociedade, eram pessoas que não eram muito benquistas, né, e Jesus nunca julgou ninguém, né. Ele olhava para aquelas pessoas e acolhia aquelas pessoas como elas eram, e já via eles no futuro como eles poderiam ser, tinham capacidade para ser, né. Ou seja, despertava neles o melhor que havia neles. Então que a gente começa a fazer esse exercício em nós, de quando encontrar um irmãozinho difícil, tentar despertar nele o que há de melhor nele, e não deixar aquela dificuldade, aquela vibração ruim nos afetar, né, porque é por isso que é importante a gente estar sempre orando e vigiando, sempre fazendo preces diárias, sempre estudando, um estudo sério, um estudo contínuo, para a gente poder não deixar se levar em certas vibrações, né, e não deixar o nosso pré-julgamento prevalecer. A gente tem que ter muito esse cuidado. Era isso que eu trouxe, eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Adivinha, eu quero comentar, Por favor, comente. né? Kardec pergunta aos espíritos qual a grande chaga da humanidade, né? Ou qual o grande obstáculo da evolução da humanidade. E os espíritos, não sei, tá tendo festa na minha cidade, não sei se está atrapalhando aí. E os espíritos falam que a grande chaga é o orgulho e o egoísmo, né? Por que que o orgulho é uma grande chaga? Porque o orgulho é se sentir superior, né? Ai, a gente é infantil, né? E a gente se sente, né? Pior é que a gente se sente melhor, mais inteligente, mais bonito, mais capaz, mais isso, mais aquilo, né? E é uma baita de uma infantilidade nossa, né? É uma ilusão assim, mas é importante a gente olhar isso justamente, né, com seriedade, com responsabilidade, que nem diz o Renan, porque senão a gente é domado pelo orgulho. É tomado e E o domado. conhecimento traz isso, né, Valquíria? Quando a gente recebe muito conhecimento, essa responsabilidade ela se dobra, né? Porque a gente acaba se colocando no local superior, como você bem trouxe, e na verdade não tem essa questão de superior ou inferior, né? Tem pessoas que estão em situação que precisa realmente olhar com mais carinho, mas a gente nunca se colocar em grau superior, a gente entender que são irmãozinhos e são filhos de Deus igual a nós, entendeu? E a gente não começar a julgá-los e se achando, né, superior, isso realmente atrapalha. Joelma, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom Primeiramente, dia. quero parabenizar o Renan, né, por trazer essa leitura e, e fazer uma reflexão tão simples, objetiva e clara. E eu acho que esse texto, né, ele sempre, acho que a gente tem que ver todos os dias, que a gente precisa dessa reforma todos os dias, né? Quando ele falou de cultura, eu me remeto ao passado, né? Como que era a cultura antigamente, era normal as pessoas julgar os outros, né? Condenar os outros. Era uma justiça tão rápida, mas tão rápida, que não dava tempo, quer dizer, eu não sei como que eles faziam aquele julgamento, né? E já condenava as pessoas.
E às vezes era um comentário de alguém que acabava, né? A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da boca, né? Porque às vezes uma palavra de alguém que a gente julga pode acabar com a vida da pessoa, né? E ele colocou muito bem que às vezes o que está incomodando no outro é aquilo que eu preciso mudar. E sem ser isso também, eu penso que o orgulho, né? Também é questão de cultura. Na época de Jesus, os romanos, o orgulho era normal, né? Você ser orgulhoso, aquilo lá era status, né? Olha como a gente também já evoluiu bastante, né? Hoje a gente tem noção que o orgulho é uma das maiores pragas, né, da humanidade, que causa, né, tantos danos, né? Tanto o orgulho quanto o egoísmo. E também colocar que, às vezes, a gente é tão egoísta, né? Hoje eu ouvi uma coisa de manhã tão bonito, que falou assim o seguinte, que às vezes, a gente tem conhecimento e a gente fica com aquilo ali pra gente, né? "Ah, eu ralei pra caramba, se a pessoa quiser, ela que busque", né? Então, olha o egoísmo aí, né? "Ah, aquela pessoa lá não se esforça, aquela pessoa é burra". Então, a gente, às vezes, tem um julgamento que a gente não vê o contexto do outro, né? Então, eu penso que esse texto traz para a gente, nossa, muitos ensinamentos. Então, antes da gente olhar para o outro, olhar o contexto que aquele outro se encontra. Às vezes, determinadas atitudes que aquela pessoa tem, é porque ela está inserida num ambiente que, para ela, aquilo lá, vamos dizer assim, é normal, né? Então, vamos colocar hoje esse evangelho no nosso coração. Eu também sou igual o Renan, né? Estou aí no miudinho, buscando melhoria. E às vezes a gente dá, ó, 2 passos para frente, parece que voltam para trás, né? Mas vamos para frente de novo. Bom dia a todos. Obrigado, né, Joelma. Bom, muito obrigado, viu? Mas é assim mesmo, a gente vai na luta, né? Todos juntos, a gente vai conseguindo se melhorar. Acho que a próxima é Nelma, né? Tudo bom, Nelminha? Bom dia, minha gente, tudo bem? Bom dia. Então, essa mensagem, ela nos remete a uma situação que a gente faz isso corriqueiramente, né? A gente sempre está se colocando num lugar onde a gente não está, de perfeitos. Porque quando a gente julga alguém, quando a gente aponta o defeito de alguém, é porque a gente tem né? A gente consegue encontrar no outro o que a gente tem. O espelho, ele é o espelho da gente, né. Então, eu só vou apontar uma coisa que eu tenho, eu consigo ver uma coisa que eu tenho em mim. A gente tem essa mania de julgar, Renan falou bem isso. A primeira vez que a gente vê a pessoa, a gente já julga a pessoa, a gente já aponta, a gente já diz que não gosta, a gente já diz que a pessoa é chata. E na maioria das vezes, essa pessoa está num dia ruim. E a gente não sabe como é que foi o dia da pessoa. A gente não sabe o que a pessoa está passando. Ontem, lá no JEP, foi muito bom. Eu falei sobre o estudo que a gente fez na terça-feira, aqui, do livro Jesus no Lar. Então, Jesus, ele nos mostra o quanto a gente ainda é defeituoso, né? E a gente precisa enxergar isso em nós mesmos, e não no outro, em nós, porque se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui nesse mundo, né? A gente estaria em outros mundos, mundos ditosos. Então é essa chamada que eu quero fazer, de que quando a gente julga, quando a gente aponta, primeiro a gente está faltando com a caridade, né? Com o amor que o Cristo tanto tenta nos ensinar há mais de 2000 anos e a gente ainda está engateando, a gente ainda não sabe amar. A gente está se colocando no lugar que a gente ainda não está, de perfeito. É isso. Obrigada. Obrigado, Nelminha. Wanda, minha querida, vai falar?
Tá, o microfone tá fechado, Wanda. Vou falar sim, Renan. Agradecer pela sua exposição maravilhosa, né, meninas? Bem explicada. Muito obrigada, Renan. E eu queria dizer assim que realmente nós ainda vemos, né? Eu sempre cito essa frase que um dia eu ouvi, que eu só posso ver no outro o que eu tenho dentro de mim. E isso me alertou muito, porque a gente vê mesmo, né? E tem um exemplo também, assim, eu trabalhei na creche por 14 anos. E era um ambiente muito difícil, porque as pessoas realmente, elas querem trabalhar, elas querem ganhar, mas às vezes não se dedicam, né? E o trabalho é uma lei da vida, né? O trabalho é lei da vida. E eram assim, meninas jovens, né? Tudo. E eu dizia a elas, mas se não tá bom para vocês, busca outros caminhos. Se não tá bom dar banho no bebê, cuidar do bebê, vai estudar, faz uma faculdade e vai dar aula. Não adianta vocês ficar sofrendo aqui, reclamando, não vai mudar. Então, assim, aquele ensino da doutrina espírita, eu tentava passar para elas. E tinha uma pessoa lá muito difícil, não tinha como não ver, porque ela era muito difícil. Mas aí eu pensava, mas ela tem uma qualidade muito grande, e eu falava para as meninas, né? Porque quando eu precisava para cumprir um horário que fosse de outra, que pudesse ficar na secretaria, ou que tivesse que sair mais tarde, ela estava sempre pronta a fazer esse tipo de trabalho. Não faltava, era assídua, sabe? Chegava no horário. Ela tinha tantas qualidades que as outras ficavam mais escondidinhas, e eu consegui ver isso nela. Mas ela era muito visada, sabe? Então, a doutrina espírita nos ensina a ver o melhor. No primeiro momento, até vamos ver, né? Mas não podemos deixar processar esse sentimento negativo. E é assim que eu tenho tentado. Às vezes não dá certo, às vezes aqui na própria casa a gente consegue ver os defeitos e exaltar e ficar nervosa, né? Então, é só assim a gente se conhecer, né, Nelma? Como você disse, nos conhecer, que somos ainda falhos, né? E eu tenho feito assim, visto que não é fácil mesmo. Às vezes a gente acha que já está adquirida a paciência, mas acontece um problema, não dá ainda. Mas nós queremos buscar esse caminho, né? Nós queremos colocar em nós as virtudes, porque diz que quando você coloca uma virtude, uma ruim vai saindo, vai ocupando espaço. E nós não temos outro caminho, nós já começamos na doutrina espírita e vamos seguir até o fim. Muito obrigada a vocês, tá? Preparei muito, pensando, mas deu certo. Foi Obrigada. ótimo, Wanda. Muito obrigado, viu? Foi maravilhoso. Nelma? Eu agradeço. Você é uma fofinha, Wanda. É mesmo, é mesmo. É isso mesmo, a gente esquece que a gente precisa olhar para dentro da gente. E a gente está aqui para se melhorar e não melhorar o outro. Sou eu que tenho que me melhorar, sou eu que preciso não fazer o mal. No item 9 aqui, ó, ele diz assim, ó, Jesus diz assim, ó, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Ele deixa bem claro que nós temos uma bagagem ruim maior do que o outro. Verdade. E a gente se coloca num local que não estamos. A nossa mochila está cheia e a gente tem obrigação de estar aqui, essa estadia aqui, de diminuir essa mochila. Quando a gente voltar, ou voltar sem ela, ou pelo menos voltar com ela menos cheia, né? Mais vazia um Menos pouquinho, cheia. né? Menos Verdade, cheia, né? né? É Muito isso. bom. Beijo, Wanda. Beijo para você também. Patrícia,
Tá contigo, pode falar. Bom dia, gente. Bom Obrigada, dia. obrigado, Renan. Eu nunca tinha escutado você falando, entrei atrasada. Muito bom, todas. Muito Obrigado. obrigada. Escutando vocês falando, eu pensei no seguinte: tem aquela frase antiga, né? Um ditado, quando você aponta o dedo para o outro, você está apontando 3 para você mesmo, não é verdade? Então, assim, a gente não percebe que quando a gente aponta para alguém, a Nelma falou, a Wanda também, a Joelma, que o que a gente está enxergando é o que a gente tem que melhorar mais ainda na gente mesmo. E só que tem pessoas ainda, aí eu julgando sem querer julgar, não estou julgando, é só uma observação. Tem pessoas ainda que estão tão endurecidas que elas não enxergam isso. A gente mesmo, no nosso dia a dia, com o conhecimento que a gente está buscando, todos nós, a gente faz isso. Mas tem pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer, né, o Cristo, o Evangelho, ou, independente da religião, o amor ao próximo, ela está tão ainda enraizada só nela, que ela vê defeito em tudo, em todos, né? Pela nossa aparência, às vezes olha para o nosso rosto, às vezes não sabe nada do que a gente está vivendo e já acha que a gente é chato, sem nem saber o que a gente está vivendo. É tão triste isso, porque assim, eu falo com meu filho, o sorriso abre portas, porque às vezes, se você ficar muito sério, muito carrancudo, as pessoas já automaticamente já entendem que você não está bem, nem tudo, né? E às vezes ele não quer sorrir, às vezes ele quer ficar com um rostinho mais sério. E eu também, às vezes, tenho um semblante mais sério, mas o que está passando no nosso coração? Não é nada de ruim, é o nosso semblante. E a gente, às vezes, é julgado. E a gente faz isso com o outro também, né? Quem trabalha com pessoas, igual a Wanda falou aí, eu também trabalho com muita gente o tempo todo. E eu costumo fazer o exercício seguinte: quando entra uma pessoa para eu atender, eu tento não fazer nenhum julgamento dela, diariamente, eu tento, né. É lógico que eu não consigo todas as vezes, quem sou eu? Mas eu tento olhar para ela com olhos de amor, porque eu não sei o que ela está trazendo para mim, né. E nesses ambientes que a gente trabalha, as pessoas automaticamente já olham assim e falam: "Ai, que paciente chato". Me dá uma tristeza, porque a pessoa é paciente, a pessoa está doente, e a gente que está ali para acolher a pessoa, já está julgando a pessoa. Então, assim, como a gente está atrasado, né? A gente está ali para acolher, como que a gente pode julgar uma pessoa que está precisando da gente? Então, diariamente, a gente tem que rever isso, né? E e tentar olhar para o outro sem julgamento nenhum, né? E se Deus quiser, a gente vai caminhando, Renan, todas as meninas, que a gente vai caminhando para tentar fazer isso. É isso que eu faço diariamente, tentando, viu, gente? Mas eu erro toda hora, mas aí eu volto lá atrás e tento de novo, né? Isso aí. Bom dia Até para parece a vocês. gente, Patrícia. Ah, minha filha, mas eu erro demais, É misericórdia, verdade. Senhor. Aqui o Todos nós, Sérgio hoje está Patrícia, muito todos nós. sonolento, mas ele está aqui, viu, com a gente. Vou mostrar ele para vocês. Dá um oi, Sérgio. Oi. Oi, Olá, bom bom dia. dia. Obrigada, gente. Ele está aqui me ouvindo, mas ele está sonolento hoje. Muito obrigada a todos, viu? Um abraço. Obrigado, Patrícia. Obrigado, muito bom, viu, sua contribuição. Obrigado mesmo. Eu que Pode agradeço, falar, Renan. Jaque. Só para dizer assim, ó, o sol tá aparecendo. É Tá complicado. brilhando já. É complicado porque faz parte do ser humano, né? Eu penso que o julgamento faz parte do ser humano. Só que quem estuda a doutrina espírita, não precisa nem ser a doutrina espírita, mas quem estuda o Evangelho de Jesus tem como obrigação rever certos conceitos. Patrícia, ele falou onde trabalha, eu também, eu trabalho num lugar de provas e expiações, porque eu trabalho dentro de uma casa espírita. Então, assim, ó, eu lido só com espírita, entendeu? E sem querer eu me pego julgando.
Ei, olha ali, ó, não estudou o evangelho. Palestrante, chega lá, fala uma coisa e faz outra. Então, é uma luta diária. E não é com o outro. É como diz a Joana de Anjos, é comigo mesmo. Então, nós que estudamos o Evangelho de Jesus, independente da crença, da religião, nós temos por obrigação rever os nossos conceitos e ver se a gente está colocando em prática o que Jesus está nos ensinando. Porque quando a gente coloca no outro, a gente está falando da gente mesmo. Só que a nossa vaidade não permite assumir essa falha. É a nossa vaidade que não permite. Eu sou mais. Então, eu penso assim, ó, que quando nós escutamos a palavra de Jesus, nós temos a obrigação, o dever de procurar colocar em prática. Eu digo procurar porque a gente sabe que não é fácil. É muito fácil chegar aqui e falar bonito, falar um texto maravilhoso e tudo mais. Mas é no dia a dia. É com aquele irmãozinho mais difícil. É com a pessoa dentro da casa, seja a casa espírita ou casa que mora. Então é necessário ter essa vigilância. Mas a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, procurar fazer a reforma íntima. Aí volta lá, né? Para fazer a reforma íntima, tem que conhecer certas falhas que nós temos. Então, é necessário olhar para cima, para a vontade do nosso mestre, e olhar para dentro de nós. E ter a humildade de assumir, eu ainda não consegui não ser julgadora, a não ser crítica, mas eu estou me esforçando, eu estou no caminho, eu estou tentando colocar em prática. Consegui. Então, é muito importante a gente pensar assim, que a doutrina nos eleva, porque faz a gente olhar para a gente com um olhar diferente, sair daquela infantilidade e procurar assumir os modos de um adulto que estuda uma palavra edificante e que é para o nosso melhor. E era isso. Nossa, Jaque, muito bom, viu? E é realmente isso, assim, a doutrina nos convida a essa reforma, né? Diariamente. A doutrina traz, em todos os estudos que eu faço, eu sempre fico atento a isso, a essa proposta da gente se auto-melhorar, de se avaliar e de ser sincero com a gente mesmo, né? Não adianta a gente só fazer o texto, como você bem falou, só ir ali fazer uma palestra ou um estudo e depois no dia a dia fazer tudo o contrário, né? Se eu me coloco, se eu me intitulo como cristão, eu tenho que entender o que é que o Cristo propõe para mim, né? Eu tenho que entender quais são os exemplos que o Cristo me trouxe para eu também colocar em prática isso no meu dia a dia, que é só dizer que eu sou cristão e agir totalmente o contrário aos ensinamentos do Cristo, então há alguma coisa a conta não fecha, né? E a gente não consegue com exatidão como Jesus fez, não nessa fase que a gente está, mas a gente consegue se esforçar cada vez mais, né? E não ser hipócrita, como traz aqui o texto, e dizer que é o outro que está errado quando eu sei que eu tenho muitos erros, né? O texto traz aqui, incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular seus próprios defeitos, né? Incontestavelmente é o nosso orgulho, que a gente ainda tem, que é muito grande e que a gente precisa se trabalhar nisso aí, dia a dia, noite e dia, né? E se analisar. Me veio na mente agora o exemplo de Santo Agostinho, né? Quando for deitar, fazer aquela revisão. Mas uma revisão muito séria, não. A gente tem uma tendência a dizer, ah, mas foi porque aconteceu tal coisa, de botar os panos quentes quando é com a gente, né? Quando é com a gente tende a colocar aqueles panos quentes. Quando é com o irmãozinho, não. É a porra e ferro, né? E ferro. Então, quando é com a gente, é sempre mais suave. Não vamos também nos maltratar, mas vamos ser sinceros, né? Com amor, com paciência, mas com sinceridade, né? Para se cuidar, né? E se analisar e parar de apontar o dedo, como a Patrícia falou, né? Um dedo eu aponto para o outro, três para mim. A minha avó dizia: quem disso cuida, disso usa, menino. Eu não sei se você já ouviu essa frase, né? Quem disso cuida, disso usa, né? A gente fica falando muito e tal,
personalidade tal, defeito de uma pessoa, mas no fundo é a gente que tem aquilo lá guardado, né? E ela dizia sempre isso, quem disso cuida, disso usa. Né? Então a gente precisa ter muita atenção aí, só que a gente está cuidando para ver o que é que tem na gente aí de tão forte que a gente precisa melhorar. Não é o irmão, é a gente. A reforma é íntima, então se é íntima, é com a gente, né? É com a gente. Eu preciso Mais confessar alguém? para vocês, tem uma prece que eu não consigo fazer, que é o Pai Nosso. Eu não consigo fazer o Pai Nosso. Porque quando chega naquela parte, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, a quem nos tem ofendido, eu digo, tô ferrado. Vem um peso, né, Jaque, na gente, assim, ai meu Deus. E quando diz seja feita a vossa vontade, que a gente tá naquele momento difícil, assim, que a gente quer que seja feito na nossa vontade, né? E a gente diz, meu Deus, seja feito. Essa parte que me dê, papai. Ah, que legal, né, gente? Primeiro, a mãe tá aqui do ladinho acompanhando. Dá bom dia, mãezinha. Bom dia, pessoal. Olá, bom dia. Eu pedi pra mãe, mas ela não quer falar, não adianta. Tanta gente falando coisa bonita. Não, realmente, né? Que bom, como é bom trabalhar, porque olha que coisa maravilhosa, como aparece, né? Potenciais magníficos, né? E aí eu fiquei pensando, nós somos a nossa melhor versão hoje. Hoje nós somos a melhor versão. Mas vejamos que a versão é a camada superficial. Basta um esbarrãozinho, um choquezinho, o homem e a mulher velha aparece, né? Aquele que, se a gente olhar para o passado, né? O escravocrata, o subjugador, o obsessor, que nós ainda somos. Essa nova versão nossa é uma película fininha, é o espírita de hoje, trabalhador, né? Então basta alguém dar um esbarrãozinho no meu calo que eu já, né? Então, e aí é muito legal ver a nossa disposição, mas o quanto a luta tem que ser verdadeira, né? Porque até a lição que caiu hoje eu achei, meu Deus, né? Ai, 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 né? Ai, minha trave aqui, né? É pra gente refletir sobre isso, né? O quanto a gente tem que reconhecer a nossa fragilidade para dar conta. Porque da espiritualidade a gente não consegue enganar, não se esconde, né? Então, é um esforço realmente diário e verdadeiro, né? E é aqui trabalhando, né? Falando, manifestando a nossa vontade de ser melhor, que isso eu acho que a gente está nessa caminhada, vamos começar a construir, né? Que é o começo de uma jornada, né? A gente olha o Divaldo, olha o Chico, né? Olha, a nossa jornada está começando, na verdade, né? Então, é uma oportunidade maravilhosa essa que a gente está tendo. Mas passa a palavra, vamos lá. Mais alguém para comentar? Eu só queria dizer assim, que a Valquíria falou, porque eu tenho me proposto a ter paciência, tenho cobrado a mim mesma, mas vocês não têm noção do que é a prova da paciência, porque tudo acontece. Eu falei, isso é a prova, porque eu estou querendo isso, então Deus está pondo eu à prova. Só para ter noção, vocês fazendo café hoje, eu derramei o coadorzinho, caiu tudo. No chão, no fogão. Aí, Wanda, você não quer ser paciente? Aí eu digo, eu quero. Mas eu não vou desistir, porque olha, as provas vêm. A tampa cai, o pano de chão escapa do rodinho, você derruba uma coisa que não, e é assim. Mas eu não vou desistir, não. Eu vou seguir em frente. É o que você falou, Valquíria. Que todas falaram. Muito bom estar com vocês. Temos tempo ainda? Como é que tá? Tem mais alguém para comentar? Alguém Deixa gostaria eu de comentar, enriquecer? Uma época que minha filha estava com os exames alterados, ela fazia academia e aí ela fazia assiduidade assim na academia. Então ela não comia nada diferente, né, para não prejudicar o resultado da academia, né? E no caso ela buscava saúde.
Aí, da mesma forma, a gente usa para o evangelho. A gente frequenta, é assíduo, e quando a gente pensa alguma coisa desse tipo, uma maldade de alguém, alguma coisa, a gente pensa assim, tira esse pensamento daí, porque senão tu vai botar tudo a perder, toda a seriedade do teu evangelho que tu tem feito, né? Então, eu trago esse exemplo, assim, da academia, né? Porque é a mesma coisa, a gente, por um detalhe, a gente põe tudo a perder, né? Tudo que a gente vem construindo. Então, era essa a minha contribuição. Isso aí. Obrigado, Vivi. Tem mais alguém? Sônia? Sônia, pode Oi, falar, querida. Sônia. Eu tive até que sair para atender um telefonema da minha irmã que está longe, mas eu voltei, não ouvi tudo, mas eu voltei e quero parabenizar a Valquíria por ser a descobridora de talentos e os meninos pela bela condução, viu? Estamos crescendo, tá? Um beijo no coração de todos. Obrigado, Sônia. A Patrícia levantou a mão também. Pois é. Um outro grupo que eu participo, né, o pessoal lá de São Paulo, uma colega uma vez disse uma frase que me marcou muito, me ajudou muito, muito, muito. Se você não tem capacidade de ser amigo dos outros, se você não for inimigo, já é um grande passo que você está dando. E é isso que o Renan falou, que a gente estuda, tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente fica meio convencidinho mesmo, né? E a gente também está na doutrina. Não, porque eu sou mais esclarecido que os outros, com uma religião X, Y. Aí aquela história, se for para você conviver com as pessoas, ficar julgando as pessoas, ficar criticando, ficar se achando, é melhor assim, meio assim, na medida do possível, lógico, né? Você ficar no seu canto, elas no delas. Até eu sempre lembro uma parte do evangelho, aquela parte que Jesus disse para os apóstolos, né? Não vades aos gentios. Você entender que tudo tem seu tempo. Então, mais uma vez, se você não tem essa capacidade assim, de entender as pessoas, se você deixá-las em paz, já é uma grande coisa que você está fazendo para você e para o próximo, não é? É verdade, Patrícia. É muito isso mesmo. Muito obrigado, viu? Nada. Eu acho que podemos, se ninguém vai comentar, a gente pode passar para a Jaque fazer as considerações finais, né, Jaque? Não sei, Renan, o que tu acha? Eu acho que ela ficou muito à vontade para fazer. E aí? Então, assim que nós possamos, né, elevar sempre o nosso pensamento no exemplo do nosso Mestre Jesus. Que não seja apenas estudo, que não seja apenas palavras, porque palavras são soltas ao vento. Que nós possamos elaborar o que vamos falar com amor e com carinho, né? Porque, afinal de contas, o outro que está ouvindo tem sentimentos, tem emoções e tem sensações. Que nós tenhamos esse respeito com o outro, mas se ainda não tivermos o respeito do outro, que tenhamos o respeito conosco. Respeito daquilo que estamos estudando, o respeito da palavra divina que nos chega aos ouvidos e à mente, que possamos fazer com que ele chegue ao coração. Falar as palavras bonitas é preciso ter sentimentos bonitos. E agora eu convido nós todos a elevar o nosso pensamento em agradecimento ao nosso Mestre Jesus por essa grande oportunidade que é de trocarmos ideias, impulsionando a nossa evolução, impulsionando o nosso crescimento e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aqui foi debatido, foi estudado e foi demonstrado. Que essas vibrações de amor, de paz, de luz, de fraternidade, cada um em um canto do nosso Brasil e do nosso mundo, cada um de nós possa levar aos nossos irmãos um pouquinho dessa energia que recebemos aqui, distribuindo de maneira amorosa
fraterna. Aos nossos irmãos que passam por dificuldades provocadas pela temperatura, pelos efeitos da natureza, ou por suas causas mesmos, que tenhamos nós a energia bondosa de levar o acalento do nosso Mestre Jesus, que não precisa ser por palavras, mas por atitudes, por pensamentos. E aqueles a quem ainda não conseguimos ouvir sem criticar, que possamos nós dar a distância amorosa para não contaminar os nossos ouvidos e não prejudicar a caminhada do nosso irmão. Que somos gratos, Mestre, por toda a oportunidade de ouvir falar em amor, em paz, em união, em reforma íntima, em melhoria. Tudo aquilo que nos leva até a Ti. Que possamos nós sair daqui e nos considerarmos realmente trabalhadores da Tua seara. Obrigada a toda a Tua equipe de luz e de amor que realmente Te sabe servir. Muito obrigado aos nossos protetores, aos nossos mensageiros de amor e paz. Obrigada, Senhor, que a paz e a Tua luz esteja conosco, hoje e sempre, em todos os momentos, com quem nós estivermos e aonde possamos ir em forma de pensamento. Obrigada, Senhor Jesus. E se esta é a Tua vontade, que assim seja feita, Senhor.